Olá, muito boa tarde aos amigos de todo o Brasil. A partir de agora o nosso Cidade Alerta especial, não é? Nesta segunda-feira, começando a semana, nosso Marcelão saiu de férias, mas me deixou com a missão de cuidar de você, Percival. Pelo contrário, ele pediu para mim ficar de olho em você toda essa semana. Então quer dizer que inverteu a situação? Ele pediu para mim ficar de um olho no padre e outro na missa. Bom, só sei que é um prazer estar aqui com você de novo. O nosso Marcelão tem uma semana de descanso, ele que é uma pessoa tão especial na minha vida, na minha carreira. Semana que vem está de volta aqui ao comando do Cidade Alerta, portanto eu peço para o senhor, para a senhora, licença para entrar na sua casa durante todos os dias essa semana. Olha, e eu já começo com uma história, você vai ver pela primeira vez, nós conseguimos falar com uma das vítimas do maníaco que age em Guarulhos, na Grande São Paulo. Eu tenho nesse momento, me dá a imagem, por favor. Me dá a imagem que está chegando. Olha essa mulher, repara. Essa mulher passa numa rua deserta de Guarulhos, o maníaco imediatamente salta de um carro prata e no momento que ele salta, imediatamente ele ataca esta mulher e leva a mulher para dentro do veículo. Lá dentro, ele comete toda a atrocidade do mundo que você já imagina. Daqui a pouco eu vou trazer para você essa reportagem. Eu vou pro intervalo e volto já já com a entrevista dessa moça. Me aguarde, Brasil. Já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com o nosso Cidade Alerta desta segunda-feira. Olha só a situação que a gente chega. Os bandidos estão tão sem medo aí do que tem acontecido, não é? Desses crimes que têm cometidos. Eles estão tão seguros de si que são capazes de fazer isso. Me dá a imagem. É um dos maiores traficantes do Brasil. Olha, repara o que ele vai fazer no repórter. Eu vou me bater o quê, rapaz? Olha o coice que ele dá no nosso repórter. Tá ficando louco. Você vai vendo comigo. O traficante vai sendo preso. São imagens exclusivas do nosso Cidade Alerta. O nosso repórter fazendo o trabalho dele. Repara, ele tenta agredir o nosso repórter. E o nosso repórter, inclusive, foi até a casa dele para mostrar o exato momento da prisão. Abre o áudio. O que é? Tá ficando louco, rapaz? Hein, tu? O que é isso, meu? Você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, é uma reportagem especial. O traficante vai sendo preso pela Polícia Civil. Nós estávamos junto com a polícia no momento exato. Tem o momento da invasão da casa aí ou não? Os policiais se reúnem e invadem uma casa grandiosa na praia, onde esse bandido estava se escondendo. Você vai ver comigo já já a prisão do louco. Eu vou pro intervalo e volto daqui a pouquinho com a reportagem. Me aguarde, Brasil. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Cidade Alerta, ao vivo para todo o Brasil. Veja só a situação, um dos maiores traficantes do sul do Brasil, me dá a imagem. Olha o que acontece com ele, é o traficante Rafael Gordo. Você vai vendo junto comigo, a polícia cerca. A polícia vai cercando a casa desse que era um dos traficantes mais temidos da região. Mas antes disso, também na delegacia, na mesma operação da polícia, o nosso repórter vai sendo alvo de um chute. O repórter é agredido pelo traficante. Me dá um momento, por favor. Me dá um momento na porta da delegacia. Você que está chegando agora aqui no nosso Cidade Alerta, esse aí é o traficante Rafael Gordo. É o traficante Rafael Gordo, ele ficou revoltado ao ser preso. Cristiano. E na delegacia, olha o louco. Olha o que alguma coisa louco faz. Eu vou me bater o quê, rapaz? O que houve? Mas quem tá me gravando? O que é? Você espera o quê de um cara com esse apelido? Louco. Tá me gravando? Normal que não ia ser. Abre o áudio. Tu atirou em alguém? Viu? Tu é amigo do Rafael Gordo? Não te interessa se eu sou amigo de alguém? Seria um comparsa, segundo a polícia, a reportagem já está no ar. Mas tu não é bandido? A agressão à equipe de reportagem aconteceu depois que o matador de aluguel, Cristiano Borba Costa, conhecido como Louco, chegou na delegacia. Oi, Cristiano. O que é isso, louco? Fiz alguma coisa, tá me ofendendo? Eu vou me bater o quê, rapaz? O que houve? Mas quem tá me gravando? O que é? Tá ficando louco, rapaz? Hein, tu? Tá me gravando? O que é isso, meu? Vamos. Hein? Tu atirou em alguém? Viu? Tu é amigo do Rafael Gordo? Não te interessa se eu sou amigo de alguém? O que é isso, cara? Quem é me gravando? Vai me agredir agora? Mas eu conheço. Mas tu não é bandido, meu? O Louco já tem antecedentes por homicídio, por tráfico, por roubo, já foi preso várias vezes e é um cara de alta periculosidade. Ele é um matador. E é contratado para isso? É um matador de aluguel? Agora ele foi contratado pelo Rafael Gordo. Policiais civis e militares se uniram para invadir esta casa no litoral do Rio Grande do Sul, onde estava o comparsa de Louco.
Os bandidos são perigosos. Rafael Gordo é o mandante de uma execução. Ele contratou Louco para eliminar um rival do tráfico de drogas. Mas a vítima sobreviveu e entregou os autores para a polícia. Rafael Gordo tem um histórico no tráfico de drogas aqui no litoral norte gaúcho. Durante o verão, ele foi preso pelo crime. Ficou 4 meses na cadeia. E 2 dias depois de ser solto, ordenou a execução pela qual foi preso. Segundo a investigação, o uso da violência é para manter a liderança. Ele foi no local para ver se o serviço estava pronto e falou com a própria vítima, falou, olha, você não morreu, mas a próxima você morre. Com Rafael Gordo foram apreendidos cartões de bancos, dinheiro, buchas de cocaína e maconha. Mesmo com todo o flagrante, ele negou o tráfico. Está envolvido com o tráfico? Não. A maconha e a cocaína que estava dentro da tua casa? Sim, ele era meu de uso. Consumo? Consumo. Não por tráfico? Não por tráfico. Só eu tenho ficha ali na delegacia por isso. Rafael Gordo é sobrinho de um comissário da Polícia Civil Gaúcha, Nilson Anelli, que além de fazer escolta para o ex-secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Ayrton Michels, também era contratado para fazer a segurança de um dos maiores traficantes de Porto Alegre. O criminoso Alexandre Goulart Madeira, conhecido como Xande, que foi executado no começo desse ano durante uma festa numa casa de praia com outros bandidos. Rafael Gordo negou o envolvimento no dia do ataque. Tu fazia segurança pro Xande? Mas nem conheço o Xande. O que tu tava fazendo na casa dele então, no churrasco? Eu não fui. Quem é que falou que eu tava no churrasco? Não tava lá? De churrasco? Eu nem tenho de churrasco. E o teu tio? Meu tio nem falo com ele. Ainda na delegacia, o pai de Rafael Gordo revela: cansado de enfrentar os problemas causados pelo filho, decidiu, aos 50 anos de idade, abandonar a profissão de mecânico e cursar direito para defender o filho. O advogado afirma que Rafael Gordo comete delitos desde a infância. Tenho desde criança, desde os 9 anos de idade. O que ele fazia? Pequenos furtos. Olha, minha gente, acabou de chegar uma reportagem inédita, que era a reportagem que eu estava esperando, talvez pela maior expressão por conta da maldade que existe dentro de algumas pessoas. A Raquel, 31 anos, recebe a visita da irmã Janaína, de 39. A sobrinha delas, a Hilda, de 3 anos, vai passar o dia com as tias. Elas estão na cozinha, de repente o vizinho Washington, 33 anos de idade mais ou menos, bate na porta. Ele entra e é nesse momento que ele entra que elas observam na mão dele uma faca. A irmã Raquel, que estava ferida, se escondeu no banheiro e começou a gritar por socorro. Os vizinhos que estavam do lado da casa começam a ouvir a confusão e chamam a polícia. Quando a polícia chega, me dá a imagem, por favor. Me dá a imagem. Você vai vendo o momento exato. Este é Washington, o vizinho maldoso que fugiu de bicicleta levando a garotinha. Ele foi preso horas depois ao voltar para casa. Só que aí está um mistério que tem intrigado a polícia da região. Onde ele deixou a sobrinha de Raquel? Onde foi deixada a menina após ele, com toda a maldade do mundo, ter matado Janaína? A polícia colocou ele cara a cara com outras pessoas que também estavam no local. Por que Washington teria cometido esse crime? Por que ele bateu a porta daquela casa naquele momento, já armado? Ele havia premeditado esse crime. A irmã ferida se escondeu no banheiro e é exatamente essa mulher que teve a frieza de se esconder no banheiro para esperar com que a polícia chegasse, que pode revelar para a polícia, os investigadores, o paradeiro dessa criança. O que ele faria com essa menina e o que ele tinha contra a Janaína, de 39 anos. É um maníaco perigoso? A polícia, nesse momento, estão me dizendo aqui que vai tentando se informar se o Washington também tinha outras passagens pela polícia. O fato é que era um homem frio, calculista e que Percival, sem dúvida nenhuma, premeditou o crime. Claro, não há dúvida nenhuma que esse Washington aí sabe onde deixou a menina. Ele tirou a menina da casa depois de golpear a tia lá e deixou em algum lugar. A polícia vai convencê-lo a falar. Atenção, e tá me chegando uma outra informação sobre o vizinho assassino. Eu vou pro intervalo e volto já já com ela. Me aguarde, Brasil. Muito bem, meus amigos, a gente já tá de volta com uma história muito trágica, porque afinal de contas, qual era a intenção daquele homem que bateu a porta? Simplesmente do nada, era vizinho de Raquel.
ela estava recebendo a visita da irmã de 39 anos, a sobrinha delas, a Hilda, de 3 anos, foi passar uma tarde com as tias. De repente, quando estão na cozinha, elas ouvem a porta fazendo barulho, era o Washington, de 33 anos, batendo. Ele já entra, mata direto Janaína com uma facada. A irmã Raquel também se feriu, acabou correndo para o banheiro e gritou por socorro. Os vizinhos chamam a polícia e prendem Washington. Me dá a imagem, por favor. Você vai vendo o momento exato da prisão. Você vai vendo, me abre o áudio, por favor. O Washington vai sendo preso pela polícia, que quer descobrir nesse momento qual era a intenção de Washington, qual era a ligação dele com essa família que ele tentou matar. Eu já tenho a informação que a Janaína está morta e acaba de me chegar ainda um detalhe mais sórdido dessa história que você vai acompanhar aqui no nosso Cidade Alerta com exclusividade. Vem para mim, por favor. Põe a foto delas aqui. Afinal de contas, o Washington, logo depois de ter acabado com a vida da Janaína e quase matado a Raquel, ele pega a criança, essa menininha linda, a Hilda, de 3 anos, e coloca na bicicleta e some pela cidade. Só que esse momento que você acompanhou comigo da prisão, ele estava prestes a fazer a revelação. Tem essa reconstituição agora? Nós fizemos? Ok. Para você ter uma ideia, quando a polícia pega Washington e coloca ele cara a cara com o delegado-chefe, ele assume com toda a frieza que pode ter dentro dele, que ele fugiu com a menina de 3 anos e perguntaram para o Washington: onde é que você deixou a menina? Eu enterrei o corpo. E a nossa equipe está neste momento no local onde o corpo de Hilda foi enterrado. O Washington levou os policiais até lá e daqui a pouco você vai entender comigo o porquê ele cometeu esse crime tão bárbaro. Com exclusividade no nosso Cidade Alerta daqui a pouquinho. Agora, olha, a reportagem está quase pronta, mas antes disso, Flávio é garçom, casado, tem um filho. Até que ele conhece Dara, que é uma garçonete, trabalhavam juntos. Os dois começam um romance. Flávio então resolveu largar a esposa, largou o filho e vai morar com a mulher que naquele momento ele entendia ser o grande amor da vida dele. Eu vou só mostrar isso antes. Me dá o helicóptero da Record, por favor. Me dá o helicóptero da Record. A reportagem está me chegando, mas você que está chegando nesse momento no nosso Cidade Alerta é o helicóptero da Polícia Civil nesse momento em operação. Vai dando respaldo a diversas viaturas. São bandidos perigosos, bandidos violentos que acabaram de fugir. E a Polícia de São Paulo, nessa segunda-feira que estava tranquila até agora, começa a ter muito trabalho. Tem muitas viaturas embaixo, eu vou ficar de olho assim que tiver o momento exato da prisão desses criminosos. Eu vou com o nosso comandante Hamilton, que está de olho no cerco policial. A qualquer momento os criminosos serão presos e eu mostro aqui no nosso Cidade Alerta. Mas como eu estava falando para vocês, o Flávio, que casado, abandonou toda a família para ficar com essa mulher, não é? Dois começam a ter esse relacionamento, ele dizia que ela era a mulher que ele tanto amava, portanto, Flávio então deu um basta, deixou a esposa para o lado, deixou o filho para o outro e foi morar com a amante. Flávio então faz o seguinte: um seguro de vida dizendo para Dara: Dara, você é o meu novo amor, eu quero que você tenha garantia de que você vai ter uma vida tranquila mesmo na minha ausência, se isso acontecer um dia. Ele faz um seguro de vida com valor bem razoável, falta um dia no trabalho. Nesse dia, Dara liga para o irmão de Flávio e diz que o marido tinha morrido afogado. Ele teria ido nadar numa represa com Dara e um casal, Flávio, foi socorrido por um rapaz chamado Isidoro e morreu. Mas a família começa a desconfiar, não é possível. Acabou de largar a mulher para ficar com a amante, faz um seguro de vida e ele, que nadava muito bem, morre afogado. A família suspeita que a morte do garçom tenha sido encomendada. Veja. A vida de casado, pensa Flávio, é um tédio. E agora ele está na chamada crise dos 7 anos de casamento. Um sinal claro de que ele está doidinho para ter a vida de solteiro é o jeito que ele olha para a Dara, uma colega de trabalho. Com o tempo, ele percebe que Dara também olha do mesmo jeito. O que você gosta de fazer assim de fim de semana? A gente sai junto, sábado. Pode ser. Sábado à noite. E de olhar em olhar, tudo termina em sapeca e aiá. Tudo bem com você? Bem? Tô bem. Melhor agora. Ai, que bom. Então, já resolveu sua vida? Graças a Deus.
Dara vira a cabeça de Flávio. E ele que pensava numa vida de solteiro, agora só pensa no novo amor. É. Eu tive que deixar tudo pra outro. Mas e como que a gente vai fazer? Eu tenho uma ideia. Vou conversar com a minha mãe, mas eu já tenho uma ideia já. Vai dar tudo certo. Ai, que bom. Flávio larga a esposa e filho. Pede um empréstimo, compra móveis novos e vai morar com Dara. Atenção, olha. Nossa, amor, que lindo. Obrigada. Gostou? Adorei. Essa é a nossa nova casa agora. Que lindo. Tudo novinho, comprei tudo. Tudo Que ótimo. Olha, um sofá confortável, adorei. Isso é bom, hein? Com um bom emprego, Sapec Yaya todo dia e casa nova, Flávio tem, pensa ele, uma vida de felicidade. Graças a Deus. Olha, agora eu posso falar do sol feliz. Por precaução, ele faz um seguro de vida. E só Dara fica sabendo. É que ela é quem vai receber o dinheiro caso aconteça alguma coisa. Gente, que acontece alguma coisa comigo, pelo menos você tá garantida, né? É. Só assinar aqui. Naquele dia, Flávio não vai trabalhar. Ele vai até uma represa com a nova esposa e um casal. Horas depois, o irmão de Flávio recebe um telefonema. Dara, a cunhada, avisa que Flávio morreu afogado. O meu irmão morreu? Você tá de brincadeira, Dara. A mulher diz que um rapaz chamado Isidoro ainda tentou salvá-lo. Mas aí veio um moço, o Isidoro, eu não sei se é esse o nome, acho que Isidoro, ele ajudou, mas não teve jeito, eu preciso que você venha aqui, por favor. Isidoro. Preste atenção neste nome. Obrigada, eu tô te esperando, eu tô muito nervosa. Eu não sei o que fazer. Tá. Agora, viúva, Dara saca o valor do seguro. Dá metade ao filho de Flávio e fica com o resto. Até aí, tudo parece normal. Não fosse um fato que chama atenção e levanta suspeitas sobre a morte de Flávio. Um parente do morto encontra fotos comprometedoras da cunhada. Ela parece feliz da vida ao lado de Isidoro, o homem que teria tentado salvar Flávio. Ah, tá de brincadeira. Para a família, a história que Dara contou não passa de uma história. Essa história tá muito mal contada. O rapaz, acreditam os parentes, foi vítima de um plano que envolve sexo, promessas de amor e golpe do seguro. A tia se emociona ao tocar no nome do sobrinho. Ele não chegou a fazer 22 anos, porque eu não sei o que aconteceu ali. Para a família de Flávio dos Santos, o afogamento que tirou a vida do jovem garçom ainda não está esclarecido. Fica muito suspeito isso aí, a gente fica sem saber o que aconteceu. Até hoje eu não sei o que aconteceu com meu irmão. A certidão de óbito aponta que a causa da morte foi por asfixia mecânica, o que, segundo o médico legista, foi a causa do afogamento. Mas os parentes não estão convencidos e levantam detalhes que intrigam. Tudo dentro de uma história que envolve Dara, a namorada do garçom. Mas não apenas ela. Os familiares de Flávio também apontam este rapaz, Isidoro. Ela está com esse rapaz, que estava lá na represa, que disse que era amigo, que depois não era amigo, era um desconhecido. É uma história muito confusa. Flávio, segundo o irmão dele, era casado quando conheceu Dara no restaurante em que trabalhava. Não demorou para que os dois se apaixonassem. O garçom deixou o filho com a mãe, saiu de casa e foi morar com a nova namorada. Quando os dois ficaram juntos, Dara estava grávida de outro homem, diz a família de Flávio. Mas isso nunca foi um problema. Os parentes contam que o garçom pediu ajuda à mãe para que ela fizesse um empréstimo. Os R$7.000 foram usados na compra de móveis da nova casa. Apesar da ajuda, ele se afastou. Eu só sei que ela tinha muitos ciúmes dele. E isso foi passado lá no velório, que ela tinha muitos ciúmes dele. E afastou ele tanto do filho, que ele era muito apegado ao menino, ao filho dele, que ele tem um filho com Um ano sem ver o filho. Um ano, praticamente um ano sem ver o menino. Naquela semana decidiu ver o filho e tentou levar a criança para o passeio.
O menino de 5 anos não foi, por estar doente. O irmão só descobriu que Flávio estava morto depois das 11 horas da noite. Foi neste local que o suposto afogamento aconteceu. O ponto na represa está a mais de 50 quilômetros da casa da vítima. E isso depois de uma longa estrada também muito sinuosa. O local é perigoso. Aqui, segundo a versão de Dara, contada à família do garçom, já era noite quando ele, apenas de cueca, decidiu pular na água. Nadou cerca de 20 metros para o fundo, mesmo na água gelada. Minutos depois começou a se debater, segundo Dara. A namorada teria pulado na água para salvar o namorado, mas não teve força suficiente para trazê-lo até a margem. Foi quando um rapaz desconhecido, que também estava aqui, teria pulado na água para tentar salvá-lo, mas também sem sucesso. Em poucos segundos, Flávio afundou e desapareceu. A família aponta que no velório, o rapaz que tentou ajudar apareceu. Isidoro Álvares Barbosa. Logo na sequência já foi viajar e quem aparece nas fotos com ela nessa viagem, coincidentemente, é a mesma figura que estava lá no dia do ocorrido. Né? O Isidoro. O Isidoro, né? Que usa outro nome nas redes sociais. Foi neste dia que a família descobriu, através de Dara, que existia um seguro de vida. O valor foi dividido entre ela e o filho de Flávio, o que consta na apólice. O extrato bancário mostra a metade do valor que foi depositado na conta da mãe da criança. São quase R$7 mil. Não se preocupe com o velório, porque ele tinha um seguro de vida, ele fez no meu nome, então o velório já tá tudo certo e que tem uma indenização que ele colocou no meu nome, né? Quanto? Na época parece que era 12.500, no dia ela citou isso. Os parentes estranharam a sequência de fatos. Passaram a observar que Isidoro estava mais próximo de Dara. Os dois começaram a postar fotos juntos na internet. Nesta, ele declara amor para toda a vida. Dara e Isidoro seguram taças com bebidas. Naquele dia, os 4 passaram por essa estrada para seguir a represa. 2 fatores chamam a atenção da família. O primeiro, o horário. Eram 5:30 da tarde. Já se aproximava da noite, quando todos passaram por este trecho. E o segundo, mais relevante, a família conta que era terça-feira, dia que Flávio não estava de folga. Ele matou o trabalho para se divertir com os amigos. Os familiares de Flávio acreditam que Isidoro foi militar por causa dessas fotos. Ele está fardado e segura armas de grosso calibre, como rifles. Embora a situação de afogamento é uma situação muito complicada, a gente sabe que o militar ele estaria mais apto a socorrer, seria praticamente um bombeiro, né? Na data do afogamento, o rapaz chegou a postar algo na rede social. Escreveu: "Tem pessoas que querem me culpar por isso. Minha consciência está limpa. Fiz o que pude para ajudar", afirmou Isidoro. Os familiares de Flávio não se conformam com as fotos. Na semana em que recebeu o seguro de vida, dizem que Dara fez um churrasco. A única coisa que eu quero é saber o que aconteceu naquela represa. A família foi à delegacia pedir nova investigação, mas o caso está concluído. E a polícia reafirma não ter dúvidas de que Flávio foi vítima de um acidente quando tentou atravessar parte da represa a nado para acompanhar os amigos. Desde então, 5 meses se passaram. A mãe dele tá pele e osso. Ela tá na minha casa, eu tô cuidando dela. Olha, eu acabo de receber uma informação que a nossa equipe consegue com exclusividade, pela primeira vez, o retrato falado do homem que hoje é o mais comentado, o bandido mais comentado na Grande São Paulo, por sua maldade e pela forma que ele tem agido entre as mulheres de um dos municípios mais importantes, não só aqui da Grande São Paulo, não, mas do Brasil, Guarulhos. As mulheres estão em pânico com a ação desse criminoso que tem agido, eu explico para o senhor, para a senhora, sempre da mesma maneira, da mesma forma,
na mesma rua, ele espera a vítima ficar sozinha, finge que vai pedir uma informação e arrasta a mulher para dentro do carro. Nós temos, nesse exato momento, vai me chegando a informação de que esse retrato falado é o que faltava para a polícia pôr um ponto final nesse homem que já fez pelo menos 4 vítimas. O ataque à última vítima foi registrado por câmeras de segurança. Eu estou falando de uma mulher de 28 anos que caminha para ir ao trabalho. O maníaco estaciona o carro e a partir daí me dá a imagem, por favor. Uma câmera de segurança da rua chamada Rua do Medo em Guarulhos registra. Parou a imagem. Volta um pouco no ar, por favor. Volta um pouco no ar, por favor. Repara, dentro desse carro estava o maníaco esperando. Ele abre a janela e a mulher passa ao lado, paralela ao carro. Ele fala que vai pedir uma informação. Quando ela percebe, ela sai correndo. Solta a imagem para mim. Repara, e é difícil, por meio dessa imagem, identificar o rosto dele, identificar as placas desse carro. O fato é que esta mulher que foi abusada sexualmente dentro desse carro, as pessoas relataram também à polícia. Me chega agora a informação que testemunhas ouvidas de maneira sigilosa pela polícia de São Paulo contaram que o bandido sempre agia com muita agressividade. Ele não só abusava sexualmente, mas espancava suas vítimas. Vem para mim, por favor. E a nossa equipe de reportagem, assim que descobriu esta nova ação do criminoso, o que é que fez? Nós nos dividimos em 2 frentes para levar até você de casa a reportagem. A primeira frente, quem é esta mulher? O que essa mulher pode relatar que vai fazer com que a polícia chegue até esse maníaco que, eu repito, está neste momento solto na rua. E esta imagem que você vai vendo agora com absoluta exclusividade. Este é o retrato falado do maníaco de Guarulhos, que acaba de ser divulgado pela polícia de São Paulo. Atrás deste homem, segundo os policiais que deram entrevista à nossa equipe de reportagem, pelo menos 4 mulheres foram abordadas da mesma maneira, passando na Rua do Medo, em Guarulhos, uma rua deserta e também escura. São mulheres que sempre voltavam do trabalho e que, quando esboçavam uma reação de medo, vem para mim, por favor, esse homem imediatamente as atacava. A polícia também perguntou, mas para onde que ele levava você? E pelas informações que estão sendo nesse momento cruzadas, ele as levava sempre para o mesmo ponto. Um local deserto, estacionava o carro, imediatamente fechava a janela do carro, porque era por meio dela que ele chamava as vítimas, supondo que queria algum tipo de informação. Quando as mulheres percebiam que ele falava, vem aqui, chega mais perto para eu fazer a pergunta, elas imediatamente corriam. Me dá a imagem, por favor, da abordagem. Me dá a imagem da abordagem. Estão me chegando nesse momento outras informações e você vai ver agora o relato. Você vai ver agora o drama. Me divide a tela, por favor. De um lado o ataque, de outro com exclusividade o retrato falado de Guarulhos, do maníaco de Guarulhos. Se você que está chegando agora no Cidade Alerta tiver qualquer informação deste homem, procure imediatamente a polícia. Ele é uma ameaça para o povo da Grande São Paulo e nas costas dele, pelo menos, repito, 4 mulheres atacadas. A próxima pode ser a qualquer momento, só que a nossa equipe conseguiu conversar com a última vítima. Veja o relato de crueldade. Põe no ar. 4h48. Ainda era madrugada, horário do ataque. A vítima caminhava para ir ao trabalho, onde entra às 6 da manhã. Mas desta vez o trajeto dela foi interrompido por um maníaco. As câmeras de segurança flagraram os passos da abordagem criminosa, que durou pouco mais de 1 minuto. Para a vítima, uma eternidade. O sofrimento é muito grande, sofrimento muito. Repare, o veículo de cor prata se aproxima. É como se o motorista escolhesse o local para estacionar e para o carro. O agressor, num primeiro momento, não sai do veículo. Ele espera a vítima atravessar a rua. A mulher percebe o perigo e tenta fugir. Rapidamente, o suspeito corre atrás dela, agarra a mulher e volta com ela nos braços, praticamente imobilizada, e joga a vítima no carro pela porta do motorista. Ele falou, moça, traz a bolsa, dá a bolsa, mas só como se fosse para abordar mesmo. Aí eu já joguei assim as coisas para ele,
Aí ele me pegou, porque eu gritei, porque eu estava gritando por socorro. O carro do criminoso estava estacionado exatamente aqui. De acordo com vizinhos, ele teria escolhido este local porque sabia que aqui a rua é escura. Mais do que isso, as lâmpadas dos postes estão queimadas. Por este motivo, facilitaria o local que ele estava. Agora, o que as câmeras daqui não registraram foi o momento em que ele saiu com o veículo daqui e a vítima já estava dentro do carro. Daqui, de acordo com a vítima, eles ainda percorreram cerca de 5 minutos até uma estrada de terra aqui mesmo no bairro. Ela tentava levantar o rosto para saber o trajeto que estava sendo feito, mas ele a todo momento e com muita violência abaixava, jogava a cabeça dela contra o carro. Ela disse que gritou por algumas vezes, mas ele disse que se ela continuasse gritando, ele iria matá-la. Tentava conversar com ele, pensei que ele estava falando a verdade, entrar em um acordo. Eu falava, moça, você vai deixar eu ir embora? Você vai deixar eu ir embora? Vou deixar você ir embora. Moça, tem certeza? Você jura? Ficava morrendo de medo de eu ser morta naquele momento. Logo depois do abuso, a vítima contou ainda que continuava implorando pela vida. Foi o momento em que o maníaco deixou então que ela descesse do carro, ainda na estrada de terra. Ela correu ainda alguns passos, muito nervosa. Quando chegou um pouco mais à frente, conseguiu telefonar para os pais dela. Eles seguiram direto para o hospital e depois para a delegacia. A vítima do abuso tem 28 anos. A mulher é casada e trabalha em uma rede de roupas em Guarulhos, na Grande São Paulo. O horário em que ela passa pela rua é uma necessidade. Agora, ela busca forças para tentar voltar para a rotina, mas a todo momento sente que está sendo perseguida, agora pelo medo constante. Medo de andar na rua, a qualquer hora pode acontecer, qualquer hora, principalmente naquele mesmo local que eu vou ter que passar todos os dias, vou lembrar, porque lá é o único lugar que dá mão para pedestre. Vou passar por lá, vou ter medo. Qualquer pessoa, qualquer carro, a gente vai ficar com medo, vai ficar lembrando. É isso que eu tenho medo. É mais medo eu tenho isso. A mãe da vítima se emociona ao lembrar do sofrimento da filha. O que dói mais porque ele é o fruto do nosso ventre. E a gente não coloca um filho no mundo para um homem chegar e abusar e fazer esse tipo de coisa. É filha. E conta ainda que para ela é como se a vida tivesse parado num momento de muita dor. É difícil demais, muito difícil. Eu, no alimento, eu não consigo dormir, que eu fico pensando, se eu estivesse no lugar dela, é muito difícil mesmo. Outros ângulos de câmeras de segurança também registraram o mesmo carro prata na vizinhança na mesma madrugada. Mas não foi possível, por enquanto, identificar a placa do veículo. Mas os ataques desse criminoso já acontecem há bastante tempo aqui no bairro. Segundo uma jovem que quase foi vítima do ataque dele por algumas vezes, no percurso da casa dela para a escola ou mesmo para o trabalho, e em pelo menos 4 vezes este mesmo criminoso tentou atacá-la. Segundo ela, a forma de ação dele seria sempre a mesma. Depois de escolher o alvo, depois de escolher a vítima, ele primeiro finge que vai pedir uma informação. Das vezes que ele me seguiu, 2 vezes ele já desceu do carro para me pegar. E das outras vezes, ele jogava o carro para cima de mim, na calçada, abria a porta do passageiro para que a porta mesmo me derrubasse, né? A jovem tem 17 anos. Ela mora no mesmo bairro onde vive a mulher que sofreu o abuso. Ela viu as imagens do ataque e se desesperou. Eu entrei em apavoro. Minha mãe viu como eu fiquei aqui. Eu só chorava, porque eu falei, mãe, podia ter sido eu. Esse homem está solto por aqui e é um perigo para a sociedade. Porque se ele me seguiu mais de 3, 4 vezes, a menina foi uma vez só e ele conseguiu. Ela conta ainda que a última vez que viu o maníaco faz menos de uma semana. Ele tentava atacar outra vítima que também correu, mas ela viu o agressor mais de perto. A última vez que eu vi ele mesmo foi com um Corsa vinho. Acho que eu não lembro se era de 4 ou era de 2 portas, que eu até cheguei a pegar a placa para dar para a polícia, mas não era o Corsa prata. Mas ele sempre está trocando de carro. Até então, que há 3 meses atrás não era esse carro, era um Gol branco de 4 portas.
A mãe da garota, em uma atitude até impensada ou pouco pensada, já chegou a ir atrás desse criminoso, tentou correr atrás dele na rua num momento de desespero, porque não aguentava mais ver a filha chegar chorando. Cada vez que ela chegava em prantos, com medo, como é que era? Eu abraçava ela muito, ela falava, mãe, não me deixa sozinha, porque ele vai me matar. E eu largava ela e corria. Depois da terceira vez que ele persistiu em segui-la, eu já não conseguia mais me conter. Isso daí é uma atitude de mãe. Loucura o que eu fiz. Porque se eu pego ele, eu não sei se eu também não seria uma outra vítima dele, né? A mãe da moça conta ainda que ela se sente de mãos atadas. Enquanto o criminoso está solto, ela teme o pior. Se não for tomadas as providências logo, nós vamos ter que parar nossa vida por causa de um criminoso desse. De um maníaco tarado, porque para mim a vida não vai ser a mesma coisa. Eu quero que seja feita justiça. Tem que ser feito. Esse homem tem que ser pego. Na rua onde acontecem os ataques, as pessoas estão muito assustadas. A polícia esteve na casa da jovem para saber detalhes das características do maníaco. Pelo menos outros 3 casos de abusos estão sendo investigados na mesma região, que teriam sido praticados pelo mesmo criminoso. Eu falei, eu não vou mais sair na rua sozinha e eu não saio mais. Porque se ele fez isso com ela, comigo ele deve estar planejando. Graças a Deus ele não me pegou, não teve essa oportunidade. Mas das vezes que ele me seguiu, foi um terror para mim. Um terror mesmo. E eu volto a repetir a importância nesse momento de que você fixe seus olhos para esta imagem que está sendo mostrada neste exato momento com exclusividade no nosso Cidade Alerta. É a imagem do maníaco, o retrato falado, perfeito por sinal, que acaba de ser desenhado pela Polícia Científica de São Paulo. Se você tiver qualquer informação sobre o maníaco de Guarulhos, procure imediatamente a polícia, mesmo que de maneira sigilosa, para que esses ataques parem de uma vez por todas. Até porque só quem sofre um ataque como esse, no caso dessas meninas que conversaram com o nosso Cidade Alerta, inclusive a família, os pais dessas meninas ficam muito abalados com essa situação. Eu vou direto com a nossa querida Fabiola Rabo de Arraia, que está na frente de um dos pais. E Fabiola, só quem é pai, eu imagino, para ter a dimensão do tamanho de uma dor dessa, não? Boa noite para você. Boa noite, Bate. Com certeza, o pai estava me falando ainda há pouco que se sente impotente, né? Porque a filha foi abusada, foi vitimada próximo da casa dele e o senhor não pode fazer nada. É verdade, Bate. É um prazer falar contigo. Só que é uma situação muito constrangedora. É o que eu estava falando para a Fabiola. É uns 600 metros da minha casa. Só que, veja bem, imagine, ela sozinha, sem ninguém por perto, bem próximo da casa dela, e aconteceu o que aconteceu. Meu, eu me sinto... Você não pode agir, você não pode ajudar, você não pode falar nada. Você tem que ficar quieto, ouvir e tentar achar uma saída. Esperar que o tempo não vai apagar, é lógico, mas que o tempo vai dando uma melhorada, né? E Deus, Ele vai com certeza confortar os nossos corações. Mas eu não desejo que ninguém passe o que eu estou passando, porque é um pedaço seu. Eu cheguei a falar que eu gostaria que acontecesse algo comigo, do que com um filho, com um parente, com uma esposa, com uma pessoa perto de você. Porque você vai entender, você vai pensar, você vai, sei lá, suportar. Mas, meu, é uma coisa próxima de você, é um pedaço seu. E eu tenho uma pessoa indefesa, ela não tem como reagir, não tem como... Você viu que ela correu, mas o que ela vai fazer? Não tem ninguém por perto, é ela e Deus. Olha, o pai indignado, a população, Guarulhos aqui se fazendo presente, indignado com essa situação e agora esperando que a polícia, além desse retrato falado, consiga prender esse maníaco. Bate. E com toda razão, né, Fabiola? Não teria como ser diferente. O povo assustado, Guarulhos, que é uma cidade tão querida, tão importante da grande São Paulo do Brasil, se vê alvo desse ataque. É Fabiola que durante todo o dia tem investigado essa história. Volta daqui a pouquinho pra gente com outras informações. Me dá a cara dele, por favor. Este é o homem. Este é o homem que nesse momento é procurado por toda a polícia do estado de São Paulo. Se você tem informações do paradeiro do maníaco de Guarulhos, não faça justiça com as próprias mãos. Procure a polícia. Agora, uma outra história que acaba de me chegar. Enquanto o Brasil não proteger melhor as suas mulheres, as nossas crianças e idosos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Como nesse caso, o Severino, que gostava de dançar.
Me falaram, Bate, olha, chegava fim de semana, ele ia direto pro bar, dançava com a Antônia, que era mulher, e na verdade começaram um relacionamento só, que como todo casal, às vezes pode não dar certo. Cada um foi pro lado, mas os dois continuaram se encontrando num baile. Me dá a imagem, por favor, do Severino e da Antônia. Esse é o casal. Só que nesse momento me chega a informação que no último encontro, Antônia se recusou a dançar com Severino. Ele não gostou e quando foi embora, Antônia, com toda a gentileza, fala, Severino, vamos lá, que eu te dou uma carona. Ele entra no carro e vai, chega na casa dele e fala para Antônia o seguinte, Antônia, entra aqui em casa, vamos tomar um café, vamos pôr a conversa melhor em dia. Tava muito barulho lá no bar. É nesse momento que Antônia mal podia imaginar que aquele convite para o café era o último suspiro dessa mulher. Por quê? Severino, com toda a crueldade do mundo, matou Antônia, chamou o dono da casa, mandou chamar a polícia e fugiu. Põe no ar a reportagem. O crime aconteceu na área de serviço dessa casa que fica no Jardim Petrópolis, zona norte de Bauru. A suspeita é de que Severino de Souza Pimentel, de 53 anos, tenha disparado 6 vezes contra a vítima. As marcas de alguns dos tiros ainda estão na parede da residência. Antônia Fernandes Silva, de 69 anos, era ex-namorada do assassino. Os dois e uma terceira amiga voltavam de um baile. Uma atitude de Antônia pode ter motivado a fúria do servente de pedreiro. A idosa teria se recusado a dançar com ele na festa. Mesmo assim, ofereceu uma carona ao suspeito. O que ela não imaginava é que pouco tempo depois, ao ser convidada para entrar no imóvel, seria vítima de tamanha brutalidade. O suspeito vivia nesse cômodo que fica nos fundos da residência. A gente nota que o quarto está bastante bagunçado. Isso porque, logo após cometer o crime, Severino fez apenas uma muda de roupas, colocou tudo em uma mochila e fugiu. Mas antes de ir embora, ele ainda bateu na porta dos donos da casa e afirmou que havia cometido o crime e pediu ainda para que eles chamassem a polícia. A amiga que acompanhava a vítima no momento do crime não ficou ferida. O corpo de Dona Antônia foi velado e sepultado em Bauru. Severino de Souza Pimentel está foragido e é procurado pela polícia. Meus amigos de casa, vejam se eu não tenho razão. Nesse caso do maníaco que nós mostramos agora há pouco, ele agia diversas vezes no mesmo lugar, com uma câmera de segurança na cara dele e abusava sexualmente das mulheres, livremente. Nesse outro caso, é o homem que, como não teve mais o amor da ex-mulher, ela se recusou a uma dança com ele, ele acha que a solução é matar. É o retrato da impunidade no Brasil. Eles agem com a certeza absoluta que não vai dar em nada, Percival, e não dá. Exatamente por isso, nós não podemos nos acostumar com essa média de 50 mil assassinatos que acontecem no Brasil a cada ano. Agora, no caso do maníaco, esse de Bauru vai ser fácil prender, Bate. Agora, no caso do maníaco de Guarulhos, você veja bem, a polícia, o Bate, tem as principais informações. Ele age sempre na mesma rua, que é conhecido como Rua do Medo. Sempre no mesmo horário, está sempre à espreita. A polícia pode montar uma bela campana lá e agora, com o retrato falado, prendê-lo. Me dá a imagem que acabou de chegar, me dá a imagem que acabou de chegar. Você vai vendo. Você vai vendo, esse é o primo que vai sendo preso. Trabalhava como mestre de obras e Erivan sabia o dia em que o primo sacava o dinheiro para pagar os funcionários. Esse momento da prisão só te alerta para o mal que poderia terminar essa história. Vem para mim, por favor. Quando ele descobre que o primo estava com uma empreiteira ganhando um certo dinheiro, ele resolve o seguinte, o Erivan, contratar 2 ladrões para roubar o primo e os bandidos fizeram o seguinte, levantaram a ficha certinha do primo, onde ele sacava o dinheiro e foram atrás. Só que os bandidos cruéis não se limitaram a pegar o dinheiro do empreiteiro. Eles também abusaram sexualmente. Erivan, guarde esse nome, Erivan e esses 2 que vão sendo presos pela polícia. Me dá a imagem, por favor. Me dá a imagem. Todos vão sendo presos pela polícia após terem atacado sexualmente a mulher do primo de Erivan e roubado o dinheiro que seria usado para o pagamento dos funcionários. Pode encher a tela. Um homem que ainda tenta superar os momentos de terror que viveu. Achei que eu ia morrer ali e ia morrer junto com a esposa. O casal teve a casa invadida por Douglas Dias Araújo, de 22 anos, que aparece de camisa branca, e Jefferson Araújo da Costa, de 25 anos, que aparece com camisa laranja.
Segundo os próprios bandidos, eles estavam em busca do dinheiro que o mestre de obras tinha sacado para pagar os funcionários. E este caso poderia ser apenas mais um de assalto, se o mandante do crime não fosse Erivan Pereira da Costa, de 22 anos. Primo da vítima. Esta história começou meses antes, quando o mestre de obras contratou o primo e amigo Erivan para trabalhar em uma construção. Segundo ele, Erivan era um bom pedreiro, mas depois de um tempo pediu demissão alegando que iria trabalhar com carteira assinada. O que ele não imaginava era que o primo tinha estudado os dias em que ele realizava pagamento e estava planejando uma emboscada. No dia do crime, a mulher do mestre de obras estava sozinha em casa quando os dois homens invadiram o local. Um deles já botaram a mão, já saíram me empurrando e entrando na janela. E a todo momento já não olha para mim, não olha para mim. O mestre de obras chegou 10 minutos depois. Sem perceber o que acontecia, entrou em casa e foi rendido. A todo momento eu com a cabeça baixa, botou o saco preto na minha cabeça. Os criminosos passaram 1h30 na casa, o tempo todo usando capacetes para não serem reconhecidos. Segundo as vítimas, eles aparentavam estar sob o efeito de drogas. E mesmo depois de ter pego os celulares e o dinheiro que tinha na casa, um deles continuou agredindo o mestre de obras na sala, enquanto o outro levou a mulher para o banheiro e a violentou. Eu agora não durmo direito, não me alimento direito, eu não estou vivendo. O mestre de obras percebeu que a arma que o bandido usava era de brinquedo e resolveu reagir. Eu peguei a arma da mão dele, tomei a arma, quebrou na minha mão, aí os dois saíram pela porta e saiu fugindo. Mas menos de 48 horas depois foram capturados pela delegacia da mulher. Com eles, a polícia encontrou estes celulares, capacetes, motos, além de um motor com chassi adulterado. Aqui na delegacia, os dois confessaram que foram contratados por Erivan e que teria sido ele quem determinou que a mulher fosse estuprada. Em depoimento, Erivan preferiu se calar e não explicou por que fez isso com o primo, com quem sempre teve amizade. Para o mestre de obras, ainda é difícil acreditar que foi traído por quem considerava um irmão. Eu fico até agora sem acreditar. Eu não fiz nada com ele. A mulher dele ainda carrega no corpo as marcas da violência, mas, segundo ela, nada se compara ao trauma que ficou. É difícil você ir dormir e botar coisas na porta com medo que alguém entre ali de repente, cai qualquer negocinho, você já tá nervosa, tremendo, chorando, porque volta tudo. Você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, boa noite. Vamos direto até às 8h30. Marcelão, de férias, volta na semana que vem. Acaba de me chegar uma reportagem inédita que mostra o tamanho da crueldade de algumas pessoas. Raquel, a irmã Janaína e a sobrinha Hilda, de 3 anos, estão em casa. Elas resolveram passar uma tarde com a sobrinha. De repente, o vizinho, Washington, bate na porta. A Janaína vai, abre. Imediatamente o rapaz, que já estava com uma faca na mão, mata a Janaína sem falar absolutamente nada. Entrou e matou. A Raquel tentou se desvencilhar do bandido, acabou ferida, se escondeu no banheiro. A criança pequenininha de 3 anos de idade, a Hilda, ela acabou sendo levada pelo vizinho maníaco. E é aí que a história se transforma ainda mais trágica. Washington leva a menina em cima de uma bicicleta, a polícia é chamada e vai atrás. Me dá a imagem, por favor. A polícia chega até Washington. Você vai vendo o momento exato da prisão, você que está chegando no nosso Cidade Alerta. É uma reportagem inédita e exclusiva que vai revelar toda a maldade que existe por trás deste homem. Um homem que com toda a frieza do mundo, tentou matar a família inteira. A tia, que conseguiu se desvencilhar e foi ferida também com faca, está neste momento internada e a polícia chega para ele e pergunta: vem aqui, ô Washington, vem para mim, por favor. Cadê a sobrinha? Cadê a Hilda, de 3 anos? E ele diz para a polícia: vou levar vocês até lá. A polícia então coloca o Washington na viatura. Quando chega até um determinado ponto, ele aponta para baixo e fala: tá aqui. Matei e enterrei ela exatamente nesse ponto. A reportagem acaba de me chegar. Veja só o tamanho da brutalidade desse homem que acaba de ser preso pela polícia. Põe no ar.
O crime aconteceu nesta casa, em Pau Amarelo, Paulista. Segundo a polícia, o vizinho da Casa Verde, identificado como Washington Guzmão Ferraz Júnior, de 33 anos, matou Janaína Rodrigues de Azevedo, de 39 anos. Ele também esfaqueou a irmã dela, Raquel Rodrigues de Azevedo, de 31 anos, que foi socorrida para o Hospital Miguel Arraes. Elas, inocentemente, abriram o portão. Ao entrar, ele ameaçou elas com a faca, veio logo a assassinar a Janaína, tentou contra a vida da Raquel, ela se escondeu no banheiro e a partir daí ela começou a pedir socorro, a vizinhança e a parentes. Na residência também estava Hilda Beatriz, de 3 anos, sobrinha das vítimas. Ela mora na primeira casa do condomínio e tinha sido deixada pelos pais na casa da tia pela manhã. Após cometer os crimes, o suspeito a sequestrou. Janaína veio passar o dia na casa da irmã, Raquel, que ainda teria ligado para uma vizinha logo depois do crime e pedido que ela chamasse a polícia. Peritos do Instituto de Criminalística vieram ao local e encontraram a casa toda revirada, principalmente na cozinha, onde foi encontrado o corpo de Janaína, e também no banheiro. Cerca de R$6 mil também foram encontrados em um dos quartos e já estão com a família. Logo após o crime, o suspeito também pediu emprestada uma ferramenta usada por pedreiros conhecida como cavador. Enquanto a polícia estava na casa de Raquel, o suspeito chegou de bicicleta e foi apontado pelos moradores como responsável pelos crimes. Na hora, ele foi preso, mas não foi encontrado com a faca, que seria de poucas polegadas. Ele nega que tenha pego ferramenta, nega que tenha cometido ataque às vítimas e afirma que teve a manhã toda bebendo na praia. A polícia fez buscas pela menina em vários imóveis da área e em terrenos baldios. Até um helicóptero foi usado. Tendo em vista que ele saiu a pé empurrando uma bicicleta, possivelmente essa criança esteja nas proximidades. Já passava das 9 horas da noite quando terminaram as buscas por Hilda Beatriz, de apenas 3 anos. O trabalho incansável de um dia inteiro que mobilizou policiais, moradores de Pau Amarelo em Paulista e familiares da menina teve o pior desfecho possível. A garota havia sido assassinada. O corpo foi escondido nesta casa, no mesmo bairro de onde a menina foi levada. A informação repassada pelos vizinhos é de que a vítima, a criança, já estava morta, estava sem vida, e aí ele trouxe, passou por aqui por essa sala. A gente percebe que é uma casa muito apertada, de apenas um cômodo, e por esse caminho ele veio já com um saco onde estava o corpo da menina. Veio aqui para trás. Nesse cômodo é que havia esse fogão. O fogão agora está aqui nesse local porque os policiais o trouxeram para cá, mas ele ficava exatamente naquele canto ali. E naquele canto onde agora a terra está revirada é que o corpo da criança foi deixado. Esta vizinha viu a chegada de Washington na residência dos amigos e suspeitou. Ele chegou com a bicicleta, com a galeia atrás, com um saco dentro da bicicleta, da galeia. A casa foi periciada por uma equipe do Instituto de Criminalística do DHPP, assim como o corpo da criança. Cenas difíceis de se ver. Apenas amigos da família de Hilda foram ao local do crime. Depois da retirada do corpo da menina, os vizinhos se emocionaram diante de um crime tão covarde. Nunca vi uma cena dessa na minha vida. Oh, meu Deus, eu pedi tanto para encontrar ela viva em frente da minha casa, eu não sabia. Os donos da casa, que estavam muito nervosos, são Eudes Luiz dos Santos e Maria Socorro de Oliveira. Eles foram detidos, mas para os policiais negaram a participação no crime. Vi não, eu não estava em casa não, eu estava trabalhando. Eudes toma alguns remédios controlados. De acordo com os familiares, o homem sofre de problemas psiquiátricos. Meu primo tem problema psiquiátrico, ele tem acompanhamento, ele deu entrada várias vezes no manicômio de judiciário. Eu não sei se ele ficou com medo desse rapaz e não falou nada, e não sei o motivo porque a esposa também não falou nada. Só que a gente estava desconfiando que eles estavam muito nervosos. Aí a vizinhança aí ligou para a polícia, veio e acharam. Um rapaz que teria emprestado a ferramenta utilizada para cavar o buraco onde o corpo da menina foi escondido também foi levado à delegacia. No IML, parentes da pequena Hilda Beatriz aguardavam a liberação do corpo. Visivelmente abalado, o pai da criança falou sobre o crime. Ele contou que havia saído com a esposa quando tudo aconteceu. Eu estava na ótica quando minha cunhada me ligou, pedindo socorro. Imediatamente eu liguei para a polícia, 190. Chama a polícia, o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo? Ela não me respondia.
Aí a polícia demorou porque disse que era o procedimento, que não podia, tinha que saber o que estava acontecendo lá. Aí eu peguei um carro e fui diretamente para casa. E no meio do caminho, ligando de novo, eu consegui falar com a polícia. E a vizinha da casa da frente também foi para a rua, pegou uma polícia que ia passando e levou para lá. Eu cheguei exatamente no mesmo tempo que a polícia chegou lá. Ele disse ainda que já havia percebido um comportamento estranho no suspeito e havia pedido para que a família tivesse cuidado. Eu sempre dizia a todo mundo que ele é realmente uma pessoa muito estranha, né? A atitude que ele tomava. Eu sempre pedia para a gente tomar cuidado. Ao final, tentou descrever o que sentia. Indescritível, cara. Indescritível. Realmente, só Deus mesmo para confortar o coração da gente, porque você vê pessoas que você ama assassinadas brutalmente, né? Então não é fácil não. Os corpos de Hilda Beatriz e da tia dela, Janaína Rodrigues de Azevedo, foram liberados ao mesmo tempo. Neta única, filha única também, vai ficar uma lacuna o resto da vida, de todo mundo que está aqui. No meio da cerimônia, os pais de Hilda Beatriz chegaram acompanhados dos avós maternos da menina. Nas mãos da mãe da garota, uma das bonecas que ela mais gostava de brincar. Logo em seguida, amigos da família se sentiram mal e precisaram ser socorridos. Eu vou direto até Recife com o nosso André Stanislau, que neste caso tem outras informações. André, me diga uma coisa, foi o primeiro ataque desse maníaco ou a polícia está investigando outros também? Boa noite para você. Boa noite, Bate. Boa noite, Brasil. E olha, a polícia está investigando sim outras agressões cometidas pelo Washington, que é o assassino. Agora, o que chama a atenção da polícia neste momento da investigação é que há uma testemunha que comentou com os policiais que esse crime pode ter sido motivado por vingança. Isso porque uma das vítimas, no caso a Janaína, que morreu no local, ela teria dito ao dono de um mercadinho que o Washington teria participado do assalto ao estabelecimento dele que aconteceu um dia antes das duas serem assassinadas, viu, Bate? Ok, obrigado, André. Volto já com você. Me dá o helicóptero da Record, hein? Olha a confusão nesse momento em São Paulo. Você vai vendo junto comigo nas imagens do helicóptero da Record, comandante Hamilton, informação de uma pessoa nesse momento é baleada no centro de São Paulo. Me dá outra imagem. A rota nesse momento chegando na área, hein? A rota vai nesse momento se aproximando do local onde uma pessoa acaba de ser vítima de tiro. Olha a quantidade de polícia. Direto do helicóptero da Record, eu tenho as informações com o nosso comandante Hamilton. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Bate. Estamos aqui no centro de São Paulo. A informação, troca de tiros. Foi um policial que estava à paisana e um marginal. A informação que ele estava tentando assaltar alguém, o policial intercedeu, ele atirou no policial, aí na troca de tiros ele foi baleado, está ferido, encostando agora, Bate. Você vê que está encostando agora a unidade de resgate aqui no centro de São Paulo. Um lugar de bastante movimento, Bate. Você vai vendo, afinal de contas, o horário do rush aqui em São Paulo. Só para você que pode não estar sabendo, já foram 3 policiais atacados neste final de semana no estado de São Paulo. E agora um outro policial acaba de reagir. A rota vai chegando, se tem rota também no local. Pode ser também um ataque de crime organizado. Pode ser um ataque de crime organizado, ordem que poderia ter partido de dentro de presídio. Nosso Mochilink e Motolink estão neste momento se deslocando ao local. Nós ainda não temos a informação confirmada do estado de saúde dessa vítima. Os paramédicos acabam de chegar neste viaduto, onde estaria esta pessoa baleada que vai sendo socorrida. Ela já recebeu os primeiros atendimentos e toda a polícia da região também vai cercando o local, até porque não sabe se o ladrão estava agindo sozinho ou não. Essa é a dúvida. O policial pode ter visto no momento da confusão, no momento da adrenalina, pode não ter percebido a correria de outros bandidos aí para baixo desse viaduto. Não é isso, Hamilton? Exatamente, Bate. Você colocou muito bem, de acordo com a informação, ele não está... A primeira informação que chegou para nós, que ele não estava sozinho, mas esse que atirou no policial foi baleado, está sendo socorrido nesse momento. E agora você vê a grande movimentação, viaturas de rota, viaturas de área, motos da Rocan também estão procurando aqui pelos outros, pelo menos mais um que estaria junto no momento do assalto aqui no centro de São Paulo. Bate. O nosso Hamilton de olho em tudo. Hamilton, assim que localizarem a polícia, se a rota já está no local, vão se organizar para tentar
deter para tentar prender o outro bandido que fugiu logo após o disparo. Assim que a polícia começar essa perseguição pelas ruas do centro de São Paulo, olha, a Rocan já fechou um dos acessos, hein? Assim que a polícia começar a perseguição, eu volto com você, o nosso melhor do ar, o comandante Hamilton. Elisângela estava se arrumando para ir a uma festa com as amigas de trabalho, ela mora sozinha, trabalha como secretária, as amigas esperam e nada dela chegar, até que uma das amigas recebe uma mensagem. Do outro lado, era Elisângela dizendo que estava acontecendo um assalto na rua e que ela estava escondida. Pouco tempo depois me dá a imagem. Esta Elisângela. Elisângela que tentou se proteger, você vai vendo junto comigo. A nossa equipe voltou ao local exatamente aquele ponto que você viu. O corpo de Elisângela foi encontrado neste matagal, às margens de uma das rodovias mais importantes do Brasil, a rodovia Anhanguera. A família ficou 4 dias sem notícias de Elisângela. Até que o corpo é encontrado, estava completamente queimado. Você que está chegando agora no Cidade Alerta vai descobrir junto comigo esse caso misterioso e intrigante, assalto ou alguém queria Elisângela morta? Põe no ar. Elisângela foi a primeira neta de seu Geraldo, de 77 anos, que não consegue falar da menina dele sem se emocionar. Hoje em dia, do jeito que tá, as coisas não dá nem para entender direito, porque ela foi a minha primeira netinha, ela nunca me decepcionou. Eu sempre foi uma menina exemplar, uma menina dedicada. A jovem sonhava com um futuro melhor, comprar a casa própria. Sempre cuidava do visual, era vaidosa. Tinha sonhos, queria crescer, né, na vida, fazer a faculdade dela. Eu já estava conquistando as coisas dela, já morava sozinha, já era muito independente. Elisângela, ou Elisa, como era chamada por amigos e parentes, morava sozinha numa casa que alugou há quase 3 anos. O contato com a família acontecia mais aos fins de semana. Ela tinha acabado de voltar da academia e se preparava para ir a uma festa com amigas de trabalho. Na hora que eu falei com ela, era umas 10h30, 15 para as 11, que ela não tinha se arrumado ainda, ela tinha falado que ia sair ainda. Falei, não vai não, filha. Daí eu falei assim, não, mas eu venho embora, eu venho hoje ainda, eu vou lá só me curtir um pouquinho, esparecer minha cabeça. Falei, ai, Elisa, eu não queria que você fosse. Foi o último contato que a vizinha teve com Elisa. Na segunda-feira seguinte, pessoas que passavam pelo quilômetro 19 da rodovia Anhanguera, na região metropolitana da capital paulista, viram um corpo às margens da estrada e chamaram a polícia. Era o corpo da secretária. Atrás desse muro, começa uma trilha que dá acesso ao Parque do Jaraguá, aqui em São Paulo. À noite, um lugar muito escuro e perigoso. O corpo da Elisângela foi encontrado bem perto dessa entrada, exatamente ao lado dessa mureta, onde ficou a marca de incêndio. O corpo dela estava nesse lugar. E aqui, olhando bem o local, a gente encontrou algumas peças de tecido, alguns pedaços queimados, repare só. Esse tecido xadrez, aqui também jeans, peças da roupa que Elisângela usava. Também aqui atrás, olha só, no detalhe a gente consegue ver que é um salto, pedaço do sapato que a Elisângela usava. E só a camisa, a blusa, a xadrez que a gente começou a reconhecer através da cicatriz. A polícia investiga se a Elisângela foi morta aqui ou se foi assassinada em outro lugar e trazida para cá. O corpo dela foi localizado 3 dias depois do desaparecimento. O ex-namorado dela é este homem, Lucas Alves. Os dois se separaram há cerca de 1 ano. Como toda relação foi desgastando. Eu tinha acabado de me separar, não tinha saído da separação, e ela queria casar logo. Foi vários fatores, né? Foi desgastando. Então chegou num consenso que não dava mais para viver junto. Durante a entrevista, Lucas se emocionou. Essa notícia que caiu foi como uma bomba, acabou comigo, acabou com todo mundo. A família e os amigos de Elisângela preferem não fazer acusações, mas cobram da polícia a prisão do assassino. Muito bem, você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, acaba de me chegar uma outra reportagem. Uma reportagem também com desfecho trágico. O Igor, estudante de Ciências Biológicas, no final de semana ele resolve ir para a praia, agora de férias, conheceu Laira. Os dois se aproximam, começaram a namorar. Igor desiste da faculdade e só pensava numa coisa, ele focou
o pensamento dele em se casar com Laira de uma hora para outra. Também planejava cursar direito, mas os planos são interrompidos pelo primo da garota, Wilker. Igor brigou com Wilker para proteger um amigo. Horas depois, Wilker vai até a casa de Laira e ataca Igor com uma faca. E eu já tenho as imagens do caso. Me dá as imagens, por favor. Você vai vendo. Este é o casal. Este é o casal. Eu tenho a informação de que Igor, atenção, foi levado para o hospital, não resistiu e morreu. E o Wilker fugiu e 2 dias depois apareceu numa delegacia, estava com um advogado, prestou depoimento e, acredite você de casa, saiu pela porta da frente, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Põe no ar. Os jovens apaixonados gravam o vídeo uma semana antes do crime. Até mesmo, você acha que você me engana? Eu acho que te engano. O estudante brinca com a garota. Os dois estão no quarto de Igor. Eu não tenho mais nada para fazer, só te encher o saco. O romance e os planos do jovem de apenas 19 anos vão ser interrompidos. É uma briga boba que veio do nada. Veio do nada, por causa de uma besteirinha. Acabaram com a vida do meu filho, tiraram a vida dele, de bobeira. E quem sofre hoje? Nós, né? Preste atenção agora nestas imagens. Olhe bem para o rapaz que aparece no fundo, com uma faca na mão. Ele vai matar o amigo que grava a brincadeira com o celular. Igor de Jesus Leme. A vida do meu filho era estudar, Paulinho. Era estudar, trabalhar. Ele estava com o futuro na frente. Cortaram o futuro do meu filho. Depois de comemorar o aniversário de uma prima em uma pizzaria no final desta rua, Wilker e Alessandro seguiram para a rodoviária da cidade. Este é um ponto comum de encontro de jovens, principalmente aos finais de semana. Naquela semana, eram exatamente como na rotina. Os dois pararam nessa escadaria que fica na lateral da rodoviária. Bem aqui, encontraram Alisson, outro amigo do grupo. Logo na sequência, Igor chegou acompanhado da namorada Laira. E todos conversavam naturalmente, quando uma discussão começou entre Alisson e Wilker, que deu socos no rosto do rapaz. Igor seguiu para apartar e, na sequência, em defesa do amigo, mais baixo e mais magro, deu socos no rosto de Wilker, que teria jurado o rapaz de morte exatamente neste ponto. Cada um foi para um lado. Wilker seguiu para lá, na praça da cidade. Igor colocou a namorada no carro e seguiu para a casa dela. Minutos depois, a tragédia marcaria a vida de todos os amigos. Em poucos minutos, Igor passou na casa da namorada. Se divertiram e decidiram esticar a noite. O jovem casal se conheceu na praia. O namoro rápido estava prestes a virar noivado. Igor contava para os pais que o amor pela garota era único e que ele planejava pedi-la em casamento. Igor sempre se dedicou aos estudos, dizem os pais. O curso no interior estava quase no fim. Ele pretendia ir além. Ele sonhava alto, ele tinha sonhos assim que, né? E ele falava, eu vou conseguir, mãe, eu vou lutar, eu vou conseguir. Ele tinha muitos sonhos bons. Igor era o mais forte do grupo. Frequentava a academia e tinha habilidades para se defender. Os pais contam que o rapaz lutava judô e também praticava boxe. Mas quando o assassinato ocorreu, ele foi surpreendido. A investigação aponta que ele não viu o criminoso se aproximar de forma traiçoeira. Este é o cenário do crime, a casa da namorada. Uma testemunha contou à polícia que eram 11h38 da noite quando o rapaz se aproximou com uma faca nas mãos. Ele entrou por este portão menor que estava aberto e surpreendeu Igor, que estava parado na porta, logo ali atrás, ao lado do sogro e da namorada. Os golpes foram dados logo em seguida. Não houve chances de se defender. Os dois primeiros pelas costas e, na sequência, mais 3 golpes já de frente. As testemunhas contaram em depoimento que o rapaz, Alessandro, que é conhecido como Curto e é também primo tanto da menina como do assassino,
teria segurado a vítima no momento em que o rapaz era esfaqueado. Ele ficou caído ali atrás. Enquanto isso, na distração e no desespero dos familiares, Wilker saiu pela porta que entrou e desapareceu. Tentamos falar com a namorada de Igor, que presenciou cada detalhe. Também tentamos falar com o pai dela, mas quem nos recebeu no portão foi a mãe. A mulher não quer aparecer e disse que o marido e a filha não vão gravar. Sem a versão da família, decidimos fazer o percurso até o hospital. Repare, é um trajeto rápido, de menos de meio quilômetro. Este é um ponto crucial no caso, duramente questionado pela família da vítima: a distância. O percurso de apenas 450 metros percorremos em 2 minutos, entre a cena do crime e o pronto-socorro da pequena cidade. Mas, segundo o relato de testemunhas e o que aponta a investigação, o sogro, que dirigia o carro com o rapaz ferido no banco traseiro, deu entrada bem aqui à 00:08 precisamente. Isso, 30 minutos depois que Igor levou as facadas. 2 minutos da casa dele é o pronto-socorro. Por que ele não pegou o carro, não veio nos avisar? Trancou o carro, jogou a chave no balcão e... Um funcionário do pronto-socorro apontou dados diferentes. Afirmou à polícia que viu Emerson, o pai da garota, chegar de carro entre 11h40 e 00:15, buzinando e pedindo socorro. Que viu um desconhecido no banco do passageiro e Igor inconsciente deitado no banco traseiro. Wilker reapareceu 2 dias depois do crime. Na delegacia e acompanhado de um advogado, ele foi interrogado. Disse que Alisson o provocou e que o sangue esquentou até que o agrediu. Logo depois, levou um soco de Igor e preferiu caminhar em direção à casa do tio, sogro de Igor. A intenção, ele disse, era buscar R$ 1.200 que tinha deixado com a prima. Afirmou que sabia que Laira tinha ido embora com o namorado. Mesmo assim, se contradisse logo em seguida quando falou: não imaginava que encontraria o namorado dela naquele lugar. Disse que depois de entrar, foi agredido por Igor com uma faca e se defendeu. E que a faca caiu na rua quando correu para casa durante a fuga. Detalhes que não convenceram a polícia, que conseguiu a prisão preventiva, mas só 1 mês depois. A investigação não aponta envolvimento do primo. Responsabiliza apenas o Wilker, que ainda está foragido. E nesse momento, a Capitão Nascimento nos traz as informações direto da delegacia que investiga esse caso. Alguma pista do paradeiro, capitão? Boa noite. Boa noite, Bate. Ainda nenhuma pista. Ele se apresentou após o flagrante, tentou falar para o delegado que agiu em legítima defesa. Ele saiu pela porta da frente da delegacia porque o delegado ainda não havia pedido a prisão preventiva de Wilker. Mas logo depois que o delegado ouviu as outras testemunhas, teve certeza de que ele teve a intenção de matar e pediu a prisão. Bate, até agora, nenhuma pista do assassino. Obrigado, capitão. Me dá as imagens que acabaram de me chegar. Me dá a imagem. Você vai vendo um policial vai reagindo a um assalto no estacionamento de um supermercado, hein? Você vai vendo junto comigo, o bandido atirou 2 vezes para cima do policial. São imagens que vão me chegando. Uma câmera de segurança registrou o momento exato. O assaltante de blusa escura ataca o policial. Veja só os detalhes na reportagem. A gravação mostra a briga entre o assaltante de blusa preta e o sargento aposentado Luiz Inácio Monteiro, de 56 anos. De acordo com a polícia, o PM chegou a sacar a arma para reagir a um assalto, mas o ladrão conseguiu arrancar o revólver da mão dele e fez 2 disparos. A vítima foi socorrida, mas morreu no hospital. O criminoso ainda não foi identificado. O crime aconteceu no estacionamento de um supermercado da cidade de Jacareí, no interior paulista. Em São Paulo, a polícia também registrou um homicídio de um ex-policial. A vítima aqui na capital foi o cabo da PM aposentado Antônio Cavalcante Pereira, de 55 anos. De acordo com a polícia, ele levou um tiro no peito, chegou a ser socorrido pelo resgate, mas chegou aqui ao hospital sem vida. O crime aconteceu em frente a este bar na rua José de Mossamedes, no bairro Lajeado, zona leste de São Paulo. Ainda não há detalhes sobre o crime.
Quando os policiais militares chegaram ao local, o PM já tinha sido socorrido ao hospital pelo resgate, onde morreu. Também não foram encontradas testemunhas. A família do policial esteve na delegacia, mas ninguém quis gravar entrevista. Acaba de me chegar um outro caso de horror. Maria chegou em casa com R$1.000, tinha ganho. Trabalhando numa fazenda, já sabia que o marido, 13 anos mais jovem, ia pedir o dinheiro. Afinal de contas, o marido não gostava de trabalhar, era sustentado por Maria. O casal começa a brigar. Carlos, então, vai até a cozinha, pega uma faca e veja como terminou essa história por dinheiro. O crime foi na sala da casa onde Maria Neuza Gurgel, de 46 anos, morava com o companheiro, Carlos Eduardo Leite, de 33. A lavradora foi morta com um golpe de faca e o suspeito fugiu. O crime foi no início da noite. Carlos Eduardo tinha trabalhado o dia todo catando latinhas. Com os R$10 que conseguiu com a venda, comprou carne e trouxe para Maria Neuza. Depois que ele entrou na casa, ninguém sabe o que aconteceu. Vizinhos não ouviram gritos de briga e nem pedidos de socorro. Só viram quando Carlos Eduardo desceu a rua correndo e assustado. No dia do crime, Maria tinha recebido R$1.000 pelo trabalho árduo em uma plantação de eucalipto. Dinheiro que pode ter sido motivo para o começo da confusão que acabou com a morte da lavradora. Por causa do dinheiro, que ele queria o dinheiro para comprar droga e ela não deu. Que ela foi ali, pagou umas contas, ela estava devendo, pagou. E ele queria o dinheiro para comprar droga. Maria Neuza morava na casa de apenas 3 cômodos há 30 anos. Foi aqui que criou sozinha os 3 filhos do primeiro casamento. Apesar da vida difícil, a trabalhadora rural sempre correu atrás dos sonhos. Um deles, se formar no ensino médio. Trabalhava bastante mesmo. Era uma lutadora. Carlos Eduardo não tinha profissão. Vivia de bicos e era sustentado pela companheira. Maria e Carlos estavam juntos há 13 anos. Os dois eram vizinhos. Carlos morava nesta rua. A diferença de idade de 13 anos não impediu o romance e nem que Maria convidasse Carlos para morar com ela e com os 3 filhos. Mas quem convivia com o casal afirma: os dois viviam uma relação de amor e ódio. Carlos Eduardo tinha histórico de violência aqui na cidade. Em 2003, foi preso por tentar matar também com uma faca um amigo. Ele já tinha sido detido por posse de droga. E no final do ano passado, Dona Maria Neuza esteve aqui na delegacia para denunciar as agressões frequentes do companheiro. Depois de procurar a polícia, Maria Neuza resolveu retirar a queixa. Que é triste, a mãe perdeu um filho, né? Da igual eu perdi ela. Na porta da delegacia, Carlos Eduardo Leite, de 33 anos, disse não se lembrar do que aconteceu no dia do crime. Nem eu consigo falar para você, até eu tô perdido até agora porque eu fui fazer isso. O rapaz contou que chegou em casa bêbado, um hábito frequente, e que não sabe se houve briga antes do crime. Tava embriagado. Tinha só bebido ou usado drogas também? Não, só bebido. Carlos Eduardo se entregou 27 horas depois do crime na delegacia de Bocaiúva. Ele se apresentou sem a presença de um advogado ou de parentes e foi trazido à delegacia de plantão aqui de Montes Claros. Maria Neuza trabalhava como lavradora e ajudava a família com as contas do mês. Característica admirada pelo companheiro, que disse estar arrependido do que fez. Além dela é o braço direito da família dela, ainda era da minha também. Como é que era a relação de vocês dois como casal? Era legal, né? Discutia, mas era bom. No dia mesmo, mais cedo, nós estávamos tranquilos, beleza. Você não lembra o que aconteceu direito? Não lembro direito, não. Belo Horizonte, onde a Akemi Duarte tem novas informações sobre esse caso. Oi, Akemi, boa noite. Boa noite, Bate. Agora não adianta arrependimento, né? Tá aí se fazendo de arrependido, mas matou sim a Maria Neuza. O Carlos se apresentou na delegacia cerca de 3 dias depois do crime, sozinho, sem companhia de parente ou advogado. Disse que estava muito confuso, não se lembrava de nada, mas acabou confessando o crime. Ele está preso e agora vai responder pelo homicídio da mulher. Lembrando que também ele já tinha outras passagens pela polícia. A própria Maria Neuza já havia denunciado agressão e ainda tinha posse de drogas. Bate.